Seja bem-vindo de regresso à reunião da Comissão Executiva. Estamos reunidos a analisar as pressões sobre a crise da dívida europeia e o resultado dos testes de stress à banca. O que esperar até ao fim do verão. E falamos da semana passada, voltamos aqui a falar de uma surpresa. A Itália, que voltou ao clube da bancarrota, e também a Espanha fortemente pressionadas, o que mostra que nem a terceira e a quarta maiores economias da zona euro estão a salvo. Não, eu acho que neste momento ninguém está a salvo na União Europeia. Mas como eu dizia há pouco, de facto a Itália é um caso... eu não sei se isto é o sangue latino, o que é, mas a Itália é um caso curioso, porque tem um norte muito desenvolvido, com uma indústria muito forte. Tem uma zona sul, um bocadinho mais caótica, mas a verdade é que um país, apesar de ter há muitos anos tradicionalmente governos muito instáveis, tem funcionado. E de repente os mercados, e vamos lá ver, a Itália tem uma coisa que tem uma dívida pública de 120% do PIB, mas a dívida externa é de 20%, o que significa que tem uma grande capacidade de poupança interna, e isso faz muita diferença, porque a nível da dependência externa, portanto, não é tão grande a dependência externa, só que de repente, por uma razão qualquer, os mercados assustaram-se, e quando o mercado se assusta, é um pouco aquela ideia, há um cómico que diz que alguém está a falar, o mercado está muito maluco, alguém diz, vou-me embora, vender, sell, e de repente o mercado está realmente bom, Excel, não sei o quê, e de repente sell, toda a gente começa a vender. E depois alguém vai-se embora, diz goodbye, buy, e toda a gente começa a comprar, não é? Portanto, o mercado muitas vezes reage de forma exagerada. Acha que neste caso é de forma exagerada? É que estamos a falar da dívida pública que falou, aproxima-se de 120% do PIB, mas depois estamos a falar de uma economia que vai adiar medidas de austeridade para 2012, 2013, para depois das eleições. Ou seja, isto pode deixar os mercados um pouco assustados. Isso em todos os países faz o mesmo, praticamente. Veja que se acusa a senhora Merkel do mesmo em relação a medidas que não são tomadas, não é? Exatamente, portanto, a senhora Merkel também com tem fundo adiado. de verdade ou não? Com algum fundo, se calhar, de realidade, penso eu. E o que é mais urgente, a economia ou a política? A economia, agora? com certeza, porque tem a ver com o bem-estar das pessoas e com a capacidade que os países têm de continuar normalmente a produzir e a competir com as outras economias. Agora, na Itália é interessante ver esses dois países que o colega diz, e é verdade, em que, apesar de tudo, eles são a sexta maior potência industrial. Eles continuam a ter uma capacidade de produção. É um G8, não estamos a brincar. Agora, são duais, mas isso quase todos os países são duais. Mesmo Portugal, repare, não sendo assim, também é um país dual. Há núcleos e nichos de excelência e depois há o resto. E, portanto, isto na Itália é tradicionalmente recordada assim, mas efetivamente há uma grande potência industrial e com uma grande capacidade de recuperação, penso eu, de situações destas. Sim, acho que acaba por ser a grande diferença entre países como a Itália, ou até mesmo a Espanha, e Portugal e Grécia, é o seu método. Tem um método muito mais potente, um método de economia muito mais potente do que nós, e isso vai-nos dificultar muito mais a recuperação, inevitavelmente. Miguel Varela, entende também esta decisão dos mercados? Esta questão de não crescimento da economia, da dívida pública e até da instabilidade política não dura na Itália há já alguns anos? Eu acho que existe, de facto, aqui um denominador comum, que é exatamente a dívida pública. Não é? O problema, voltamos um bocadinho atrás, o problema realmente centraliza-se, quanto a mim, no peso que o Estado tem. Não, em Portugal é de facto bastante visível, na Europa também, mas o caso italiano também tem um peso muito grande do setor público. Os países que têm mais peso do setor público são aqueles que neste momento até enfrentam mais dificuldades, porque é uma máquina difícil de facto de manter, é uma máquina ineficiente por natureza também, e de facto já não corresponde àquilo em que as pessoas se deviam rever. O Estado é feito por pessoas, para as pessoas também, e de facto pouca gente se identifica hoje em dia com a questão pública, não é? Portanto, isso é que tem que ser pensado, diminuir drasticamente o peso do Estado em toda a Europa, e começando individualmente em cada um dos países. Senão a Europa, de facto, arrisca-se a ficar um continente, portanto é um local geográfico com 27 países, 28 países, mas todos independentes outra vez. Ou então avançamos rapidamente para um federalismo centralizado, com orçamento europeu, com impostos europeus, portanto, centralizar, e não é para adiar para 2012, 13, 14, é uma coisa tem que ser quase no imediato, senão corremos o risco de facto de, no curto prazo, a Europa ter o seu fim. Eu gostava de voltar só aqui um bocadinho atrás para um pormenor que provavelmente não é um pormenor. Se alguma coisa correr mal na Itália, o que é que pode acontecer, tendo em conta que é um país do G8 e tem impacto a nível mundial? Pois tem um impacto muito maior, mas eu penso que a Itália que vive exatamente com estas questões da instabilidade, das acusações ao seu primeiro-ministro, que são repetidas, das fações políticas um pouco sempre em luta, mas continua ao longo destes anos todos, e já são vários, a produzir normalmente, a exportar normalmente e até a viver internamente de uma maneira, digamos, usual.
Neste momento eu penso que é afastado, por mim pelo menos, na minha análise, com os dados que tenho, essa ideia de default ou da Itália vir a falhar, digamos, e a ser um país que levasse a zona euro para uma situação mais difícil, mas penso que é um momento da Itália dar a volta, ou seja, repensar todos os indicadores que tem maus, porque mesmo a dívida, é evidente que nós sempre dissemos, e aqui eu lembro de discutirmos, mas a dívida italiana assenta na poupança dos seus cidadãos. É verdade, mas é uma dívida, portanto, o nível de endividamento é muito grande, terá que ser diminuído e lá está, com o mesmo tipo de sacrifícios que nós estamos a sentir também em Portugal, com austeridade, com diminuição, se calhar, de determinadas regalias que se tinham, ou determinados valores que se recebiam de uma maneira natural, mas que efetivamente hoje as sociedades já não conseguem cobrir, não produzem o suficiente, não têm a riqueza suficiente e é necessário repensá-los. Mas não penso que a Itália venha a ser motor e, exatamente por ser G8, por ser um país altamente industrializado, por ser a terceira economia da zona euro, não penso que seja um país que vá pôr em risco os outros, porque sim, os outros têm outras características e têm determinado tipo de vantagens em menor número do que tem a Itália. Isso por aqui na Europa, muitos governantes continuam a dizer que o seu país não é a Grécia, ou não é Portugal, ou não é a Irlanda. O mesmo aconteceu do outro lado do Atlântico, sim, com Obama a dizer que não são a Grécia, os Estados Unidos não são a Grécia nem Portugal. Acha que foi a frase da semana? Eu acho que foi uma frase pouco simpática e politicamente claramente incorreta. Vamos lá ver. Os Estados Unidos têm, historicamente, uma dívida pública mais baixa do que é normal na Europa. Neste momento, eu tinha aqui um número, cerca de 50%, à volta disso, agora não estou aqui a encontrar onde é que tinha esse valor. Mais alto do que, por exemplo, na Grande Depressão, quando rondava os 30%, mais baixo do que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, obviamente. E, portanto, é um país que tipicamente não tem uma dívida pública muito, muito grande, como na Europa. E, tipicamente, são um país com muitas oportunidades, com muita indústria, com muita capacidade de crescimento. Mas, como já aqui foi dito, a economia americana também não está propriamente a arrancar. E a verdade é que eles, internamente, politicamente, também não se estão a entender. E, portanto, a probabilidade de entrarem no incumprimento temporário agora em agosto é alguma. Mais. Uma parte muito importante da dívida pública americana está na posse dos chineses. Portanto, o que torna, eventualmente, os Estados Unidos até ligeiramente dependentes da boa vontade chinesa. Mas eu gostava de voltar só atrás em relação à frase. Gostava de tentar entender que necessidade é que o presidente norte-americano teve de proferir esta frase que todo o mundo ouviu. Ou seja, para deixar a salvo os Estados Unidos, relevar aqui duas situações que são muito frágeis. Isso é correto? Olha, tenho dúvidas de ser correto, mas provavelmente é aquilo que fazem, poderá ser daquilo que fazem os mágicos, que é desviar a atenção para algo para esconder o seu próprio problema, que provavelmente é muito maior do que aquilo que ele quer ou está preparado para reconhecer enquanto potência mundial. Eu só ia dizer que isto repete exatamente o que nós vimos aqui na Europa, porque quando a Grécia entrou na situação de dificuldades em que hoje está, ouvimos, e Portugal também o fez, nós não somos a Grécia. Depois isto foi-se repetindo. A Espanha diz o mesmo em relação a Portugal. Agora, o que significa é que há pouca imaginação nos políticos, e até mesmo no político que dirige o maior país do mundo, há pouca imaginação e torna-se uma frase um bocadinho, gasta, em primeiro lugar, pouco significativa, porque os países são totalmente diferentes, não se comparam, e depois há uma certa não humildade até nessa frase. É não reconhecer que se os caminhos dos Estados Unidos vão por onde vão, é porque alguma coisa também o país não fez por ele próprio. E, essencialmente, porque são dois aliados de que estamos a falar também. Exatamente. Gostava de lhe perguntar ainda se esta declaração de Barack Obama acabou ou não por acalmar os mercados. Não sei, não lhe posso dizer isso, não sei. Duvido. Não sei. São frases contemporâneas com pouco conteúdo. Mediáticas.